Então tá legal. E a Simone não precisa fazer média com ninguém. A gente brinca muito que político é que faz média. É aproveitar a oportunidade. Você não precisa fazer média com ninguém porque você não é candidata, né, Simone? Você já andaram até sondando você. Acho que é até bom você falar nisso daí. Andaram sondando você e tal. Você é candidata, pré-candidata, Simone? Não sou, Wander. Essa conversa não foi só boatos. A princípio eram boatos, mas eu recebi os convites oficiais. Fui procurada por vários partidos políticos e estudei a possibilidade, claro, porque sempre é uma maneira em que é possível trabalhar pela nossa São Roque, é possível atuar na cidade de uma maneira enfática, procurando o bem comum, mas analisando toda a situação que envolve a carreira política. E o meu contexto, como advogada, como jornalista, como cidadã, eu entendi que isso não é para mim, pelo menos neste momento. Nós não podemos dizer dessa água não beberei, mas para essas próximas eleições, que nem sabemos quando serão agora, eu fiquei honrada com o convite que recebi, com os convites, mas eu não aceitei. Então tá aí a Simone falando que ela foi realmente sondada para ser uma pré-candidata e não era para ser vereadora, não. Queriam que você estivesse junto ali na chapa majoritária, né, Simone? Isso, exatamente. O convite dessa vez foi para ser candidata a vice-prefeita. Eu já havia sido convidada em outras 2 eleições anteriores para me candidatar a vereadora, até já havia sido convidada para ser candidata a vice-prefeita e havia recusado também das outras vezes. E o convite, claro que é honroso, porque quando se pensa no nosso nome para uma ocupação de tanta importância como essa, isso tem que ser visto como algo positivo. Porém, eu creio que não é para mim, pelo menos nesse momento, mais uma vez, não é para mim. É isso aí, tá aí a Simone colocando, e isso que a gente fala, nesse momento, né? Como falou Simone, eu também falo várias vezes essa frase aí, não digo que dessa água não beberei, né? Mas pode surgir, eventualmente, né? Pode surgir esse convite, mas a Simone já colocando, até para evitar algumas especulações que andaram saindo aí, já estavam pegando a foto da Simone e colocando em alguns grupos aí, e a Simone falou, oportunamente eu vou falar sobre esse assunto, mas acho que até surgiu de uma maneira espontânea aqui, quando a gente falava do Guilherme, eu acho que é até bom já ficar claro nesse momento aí que a gente nem sabe se a gente vai ter eleição, tomara que passe tudo isso, que a gente tenha eleição normal, que a gente tenha a volta do nosso dia a dia, tal, da nossa rotina, mas acho que foi importante você já colocando esse esclarecimento aí, que agradece aos convites, mas não será pré-candidata, não é pré-candidata e nem será candidata a vice-prefeita. A vice-prefeita, né? Eu creio que no momento, Wander, eu posso ser muito mais útil a São Roque, aos cidadãos, enfim, à comunidade, fazendo o trabalho que eu faço. Você sabe né, da repercussão que a coluna São Roquices tem, das matérias que são feitas, e tudo isso é feito com vistas a valorizar São Roque e a contribuir para o bem da cidade. Então eu creio que eu tenho essa missão e procuro cumpri-la da melhor maneira e vou continuar me dedicando a isso. Então tá legal. Obrigado, Simone. Acho que foi bom a gente ter feito esse esclarecimento bom, até de uma maneira espontânea aqui. Até agora as pessoas têm me perguntado, e foi até muito interessante nós entrarmos nesse assunto, porque mesmo depois que houve o início da pandemia, ainda há pessoas me perguntando isso. Eu praticamente não tenho mais andado pelas ruas em função da obediência, a determinação para ficarmos todos em casa na medida do possível, mas mesmo nesses dias, poucas oportunidades que eu tive de sair, ainda encontrei pessoas que vieram me perguntar. E até como você falou, acabaram fazendo montagens, usando minha foto para fazer algumas projeções aí de pesquisas informais e especulações. Então, isso acabou tendo um grande alcance. E pelo fato de eu ter a coluna também, ter um número grande de leitores, de pessoas que me acompanham nas redes sociais, embora eu jamais tenha dito qualquer coisa, então essa história correu muito. Então muita gente me perguntou e nós até havíamos conversado sobre a possibilidade de fazer uma matéria esclarecendo a minha posição. Porém, com toda essa situação da pandemia, os assuntos todos se voltaram para essa questão aí da Covid-19 e essa satisfação aos meus leitores, aos meus amigos, à própria população acabou ficando para um outro momento. E que bom que agora você entrou nesse assunto e nós já pudemos então esclarecer.
Tá legal. E só para fechar, não sei se você gostaria de falar, se pode falar quem foram os pré-candidatos que procuraram por você? Ou você acha melhor? Fica à vontade. Que a gente não, Olha, aqui não tem nada combinado, né? A gente, de uma forma, conversando, fique bem à vontade. Não, a conversa surgiu espontaneamente até. Eu até imaginei que você fosse me perguntar outra coisa, e você ainda vai me perguntar, né, a respeito dessa outra situação que está acontecendo, envolvendo a Prefeitura, o Hospital São Francisco, e acabamos entrando nesse assunto. Eu não tenho problema algum em falar. Eu recebi o convite por parte do pré-candidato a prefeito, Guto Issa, e foi para mim um convite muito honroso. Eu conheço o Guto muito antes da questão política dele como vereador, porque pelo fato de eu ser advogada e ele oficial de justiça, eu acabei conhecendo o Guto, então, ali no trabalho do fórum, quando nem ele era pré-candidato a vereador, nada disso. Então, eu conheço ele de muito tempo e tenho tido a oportunidade de acompanhar o trabalho dele como vereador, e ele se mostra sempre um vereador atuante, uma pessoa preocupada com as questões mais relevantes da cidade, com os benefícios à população. Então, eu fiquei honrada com o convite, que veio da parte dele. E com relação aos partidos, eu prefiro, nesse momento, nem falar os nomes de todos os partidos, porque eu vou correr o risco de não me recordar de todas as siglas. Ô, louco. Então, mas só o Guto oficial, quer dizer, quem teve uma conversa foi mais o Guto Issa. Isso, a conversa foi com ele, mas eu cheguei até a ser convidada e participei de conversas com líderes de partidos da cidade. Porém, eu não vou falar os nomes dos partidos, das siglas, porque eu corro o risco de esquecer de alguém, e aí pode dar a impressão que eu estou sendo, talvez preterindo alguém ou deixando de lado de propósito. Você sabe que essas conversas que envolvem política, elas são muito delicadas. São sensíveis. Porque às vezes uma palavra que se diga, alguém pode interpretar que você está favorecendo alguém, desmerecendo o outro. Então, acho que é melhor eu não falar as siglas para não correr esse risco, até para não criar nenhuma situação melindrosa com ninguém, porque todas as conversas que eu tive, tanto da minha parte quanto da parte das pessoas que me convidaram, sempre foram conversas extremamente respeitosas, cordiais, e todos também entenderam a minha postura, a minha negativa. E é isso. Então, é isso aí. O assunto está... não serei a pré-candidata.